Essa aula será sobre titulação, ácido e base. Antes de estudarmos esse conteúdo, alguns conceitos são importantes de serem estudados. Em química analítica, a análise quantitativa estuda métodos para identificar ou determinar o quanto de um composto está presente em uma solução ou mistura. Alguns métodos são análise gravimétrica, análise volumétrica e análise colométrica. Nessa aula, vamos estudar a análise volumétrica ou volumetria. Em uma análise volumétrica, será medido o volume. A análise volumétrica é todo o procedimento no qual é medido o volume de um reagente, necessário para reagir com um composto em análise. A análise volumétrica engloba a técnica de titulação. Por meio de uma titulação, é possível determinar a concentração de uma solução, ao reagi-la com uma solução de concentração conhecida. Os tipos de titulação são ácido-base, oxidação-redução, formação de complexo, formação de precipitado. Nessa aula, vamos estudar a titulação ácido e base, onde um ácido vai reagir com uma base. Primeiro, vamos estudar os componentes da titulação. Solução titulada. O seu volume é conhecido, sua concentração será determinada. No início da titulação, ela está no Erlenmeyer ou no Becker. Solução titulante. Sua concentração é conhecida, ela deve ser padronizada. No início da titulação, ela está na bureta. No final da titulação, o seu volume é medido. Na ilustração, apresenta a montagem de uma titulação. Na bureta, temos a solução titulante. No Becker, temos a solução titulada. O indicador é um composto que é adicionado na solução titulada. Ele não interfere na reação ácido e base. Ele é um composto que muda drasticamente uma de suas propriedades quando o meio muda. Uma dessas mudanças pode ser a mudança de cor. Quando o meio muda de ácido para base, ocorre a mudança de cor. Por exemplo, se o meio está ácido, a solução apresenta a cor amarela. Quando o meio muda para básico, a solução fica com cor azul. Essa mudança ocorre próximo ao ponto de equivalência. Mas o que é o ponto de equivalência? É um resultado teórico e é quando o titulante reagiu completamente com o titulado, ou seja, as quantidades de titulante e titulado estão na mesma proporção estequiométrica da reação. O ponto de equivalência é um valor teórico. Ao realizar um experimento, temos um valor experimental. Na titulação, esse valor experimental é o ponto final. Como saber quando ocorre o ponto final? O ponto final ocorre quando ocorre uma mudança de propriedade, como, por exemplo, a mudança de cor. Essa mudança é percebida pelo operador, por isso o ponto final depende do operador. Nem sempre o ponto de equivalência é igual ao ponto final, mas o ponto de equivalência pode coincidir com o ponto final. Vamos agora fazer um experimento de titulação ácido-base. O experimento será realizado no laboratório virtual. E vamos reagir o HCl com o NaOH, ou seja, o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio.
Vamos ao laboratório. Essa é a bancada do laboratório de titulação. Temos aqui um suporte e a bureta. Vou entrar no almoxerifado para selecionar os reagentes. Vou utilizar a solução de HCl de 0,1031 molar, ou seja, 0,1031 mols por litros, e vou utilizar a solução de NaOH de concentração 0,1104 mols por litro. Vou retornar ao laboratório. A solução de NaOH será a solução titulante. Vou colocá-la na bureta. Preenche até a marca 0. A solução de HCl será a solução titulada. Temos o valor da sua concentração, mas como estamos utilizando ela como solução titulada, por enquanto vamos desconsiderar esse valor. Vou colocar a solução em um becker. Como precisamos de um valor exato da solução titulada, vou utilizar uma pipeta. Peguei uma pipeta de 25 ml. Vou retirar uma alicota da solução de HCl. Vou colocá-la em um outro becker. Vou colocar no becker o pH-metro para medir o pH da solução. Agora vou adicionar o indicador. O indicador que vou utilizar é o verde de bromocresol. Em meio ácido ele apresenta cor amarela e em meio básico cor azul. Vou ligar o agitador. Vou abrir o Labbook, onde será anotado os dados do experimento. Vou clicar aqui em cima da bureta, abrir uma janela onde está indicando o volume da minha bureta. Vou clicar em Save para salvar os dados. Agora vou abrir a bureta, a torneira da bureta. Vou clicar no botão Gráfico para gerar um gráfico. A torneira da bureta apresenta 3 velocidades. Como estamos no início da titulação, vou deixá-la na velocidade mais rápida. Podemos observar aqui no gráfico que está surgindo uma linha. Quando essa linha começar a aumentar, ter um valor maior de pH, eu vou deixar a velocidade da torneira da bureta mais lenta. Podemos perceber aqui no gráfico que ela já está aumentando bem. Então, vou deixar caindo gota a gota a solução de NaOH no ácido. Quando a solução de NaOH é adicionada, o ácido vai sendo consumido e vai sendo formado um sal. Quando eu vou parar a titulação? Quando ocorrer a mudança de cor. Ó, a solução ficou verde e agora azul. Podemos observar aqui no gráfico que ocorreu um grande aumento do pH. O volume aqui na bureta está marcando de 23
3,4 ml. Vou clicar aqui no Labbook. Para ver os valores. Vou lá no final. O volume final foi de 23,43 e o pH está igual a 7,91. Bom, vamos agora voltando para os slides. Qual a reação que ocorre entre o HCl e o NaOH? Ocorre uma reação de neutralização. O HCl, que é o ácido, reage com o NaOH, que é base. São formados dois produtos, o NaCl, ou cloreto de sódio, que é o sal, mais a água. Qual a quantidade em mol de HCl presente em 25 ml da solução de ácido? Lembrando que não é conhecida a concentração da solução de ácido. Lá no experimento, no frasco que continha a solução de HCl, estava escrito a sua concentração. Mas, como a solução de HCl é a solução titulada, vamos desconsiderar esse valor da concentração por enquanto. Então, a quantidade de mols do ácido é dada por quantidade de mols do ácido, Na, é igual à concentração do ácido, Ca, multiplicada pelo volume do ácido, Va. E a quantidade de mol da base é dada por quantidade de mol da base, Nb, é igual à concentração da base, Cb, multiplicada pelo volume da base, Vb. Pela estequiometria da reação, 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH. Assim, a quantidade de mol de ácido e de base são iguais. Portanto, Na é igual a Nb. Ou Ca vezes Va é igual a Cb vezes Vb. Vamos então calcular a concentração do ácido. Alguns dados: a concentração da base é 0,1104 mol por litro. O volume da base utilizado é 0,02343 litro, ou 23,43 ml. O volume do ácido é 0,025 litro, ou 25 ml. Substituindo os valores na fórmula Ca vezes Va igual Cb vezes Vb, temos que a concentração do ácido é igual a 0,1035 mol por litro. Vamos calcular agora a quantidade de mol do ácido, Na. Substituindo os valores na fórmula Na igual a Ca vezes Va, temos que Na é igual a 2,5875 vezes 10 a menos 3 mols de HCl. No experimento, lá no laboratório, observamos um gráfico. Esse gráfico é chamado de curva de titulação. No eixo X, temos o volume da solução titulante e no eixo Y, o pH. Em uma titulação de ácido forte, como o HCl, e base forte, como o NaOH, o pH no ponto de equivalência é igual a 7. Podemos observar o ponto de equivalência no gráfico. Algumas questões para você responder. Qual a quantidade em mol de NaOH presente na solução que foi utilizada na titulação?
Qual a quantidade em gramas do HCl e do NaOH que foram utilizados na titulação? A quantidade em gramas de HCl utilizado é igual à quantidade de NaOH utilizado na titulação? Por quê? Sabendo que a concentração da solução de ácido HCl utilizado é 0,1031 mol por litro, qual deveria ser o volume da solução de base utilizado? Qual dos volumes de base calculado ou medido corresponde ao ponto de equivalência? E qual corresponde ao do ponto final? Calcule o erro da titulação pela seguinte fórmula: erro da titulação é igual ao volume no ponto final menos volume no ponto de equivalência, dividido pelo volume do ponto de equivalência. Vamos revisar o que aprendemos na aula de titulação ácido e base. A titulação ácido e base é uma técnica de análise volumétrica, na qual é determinada a concentração de uma solução de ácido ou de base ao reagi-la com uma solução de concentração conhecida. Na titulação ácido e base, ocorre uma reação de neutralização, envolvendo um ácido e uma base. O ponto de equivalência é quando a quantidade de ácido e de base estão na mesma proporção da estequiometria da reação. O ponto final é quando percebe-se a mudança de cor da solução durante a titulação. Essa foi a aula de titulação ácido e base. Até uma próxima aula.